bom dia à população de Humaitá. Eu novamente uso do meio que a imprensa nos fornece para que possamos bater um papo com você, da população, que tem andado preocupado com o que vem acontecendo na cidade de Humaitá, acerca das prisões e consequentes solturas. Essa semana que passou, nós recebemos aqui uma família, a mãe e a irmã de uma vítima de um homicídio. Nós prendemos os dois acusados, os dois que cometeram aquele homicídio, prendemos e logo dias depois eles estavam soltos. A mãe teve aqui, vem dia após dia em prantos, reclamando com a gente que eles já foram soltos. Então eu queria fazer um esclarecimento rápido para vocês acerca de quem faz o quê nesse grande teatro de operações, quem são os atores, como é que funciona isso. Primeiro, há uma diferença que precisa ser ressaltada para a população. A polícia militar tem uma função diferente da polícia civil. Polícia militar é aquela polícia ostensiva, é a polícia que está na rua de farda ostensivamente para principalmente evitar que os crimes aconteçam. Depois que o crime já aconteceu, a responsabilidade é nossa, da Polícia Civil do Amazonas, de investigar, levantar o autor, saber quem foi e prender esse autor de um crime. Nesse caso em questão, esse homicídio. Uma vez que ele já foi preso, se foi caso de flagrante, a gente termina todo o procedimento do flagrante e encaminha para Justiça e depois MP, Ministério Público. Então aí já entra outra parte, não há uma hierarquia entre juiz, promotor, delegado, defensor público, ninguém é acima de ninguém, cada um tem um papel diferente. O dono da ação penal, as ações, quem tem que tocar é o Ministério Público. A gente investiga e diz, olha, está aqui, foi fulano que cometeu esse crime. E ele toca a ação, ele tem que fazer a denúncia para que o juiz tenha a função de julgar. Então, a delegacia, os delegados e investigadores prendem, o Ministério Público tem que denunciar e o juiz julgar, condenar ou absolver. Quem determina a soltura de presos é o juiz, não é o delegado que vai lá prender. Então, quem vem soltando, segundo o seu entendimento, são os juízes. Eles têm os entendimentos dele, muito embora a gente talvez concorde ou não, mas nós temos que aceitar, cada um tem o seu posicionamento, nós fazemos o nosso papel. Então eu quero pedir a você, dizer a você, que tem vindo à delegacia reclamar, não é o local de reclamar se alguém foi solto, se o cidadão que matou o seu filho e passa agora na frente da sua casa ali ameaçando, debochando de você, reclame no fórum. A delegacia não é o local, infelizmente, para a sua reclamação nesse momento. Eu fiz alguns outros apontamentos para que a gente tivesse o correto entendimento e fosse buscar. A função de recorrer, se ele foi solto, também não é nossa da delegacia. O Ministério Público é quem tem que fazer esse recurso, reclamar com o juiz por que o senhor soltou, e não a delegacia. E deixar também aqui esclarecido o seguinte, o artigo 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o menor tem que ser internado, o menor não é preso, ele é apreendido. E a medida que deixa ele atrás, guardado, é a internação. À luz do artigo 123 do ECA, ele deve ser internado em instalações condignas com a sua condição de adolescente, separado dos maiores, separado de quem já é condenado. Nós não temos essas instalações em Humaitá. Por força disso, houve uma decisão recente mandando soltar um dos menores que estava envolvido nesse homicídio. Todavia, eu quero deixar claro que, por força também do artigo 185 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz lá, o menor não pode ser internado em estabelecimento prisional. Mas o seu parágrafo 1º diz o seguinte, não vai para a prisão, na cidade não tem, manda
para uma outra cidade onde tem um estabelecimento que ele possa ser internado. E o parágrafo 2º diz o seguinte: enquanto não é transferido para essa outra cidade, ele pode e deve aguardar em estabelecimento da polícia, separado dos maiores. Então, não temos aqui em Humaitá condição de abrigar os menores, mas nós podemos encaminhá-los para pagarem pelos erros que fizeram e, por força do artigo 185, eles podem aguardar sim na delegacia enquanto serão encaminhados a cumprirem a sua internação em outra cidade. Deixo aberto para a imprensa e para a população todos os autos, os inquéritos policiais, as decisões de soltura, para que vocês tenham conhecimento e cobrem das pessoas corretas. A função da polícia não é soltar, nós apenas o fazemos quando o juiz entende que tem que fazer, manda para a gente e a gente não vai manter ninguém preso indevidamente. Então, a partir de agora, tens que reclamar no local correto, no fórum, com os juízes e não mais na delegacia. Meu muito obrigado à imprensa e obrigado a você da população de Humaitá. Só uma pergunta, doutor. Para isso, para que ele faça uma reclamação, necessariamente ele não precisa de advogado, né? De maneira nenhuma. É interessante a pergunta que foi feita. Não precisa de advogado para reclamar nada. Primeiro, nós temos na cidade a Defensoria Pública, que são os advogados gratuitos que trabalham excelente, fazem um trabalho excelente, digo, eles estão capacitados a tudo. Mas para essa reclamação, para buscar informações para o que aconteceu, eles não precisam de advogado. Todavia, repito, reclamar juridicamente de uma soltura tem que ser via Ministério Público, que é o órgão que tem essa condição constitucional de fazer esse recurso. Mas não procurem advogados para isso. Defensoria Pública, doutor Nilson, doutora Adriana, vem desempenhando um excelente papel na cidade de Humaitá. Doutor, agora sobre os meliantes, ou seja, os supostos homicidas, que, vamos supor assim, que tiraram a vida do rapaz, a família agora, ela está, digamos, no caso, sendo ameaçada, quer dizer, eles passam lá na frente da residência da família da vítima e ficam ali, digamos, no caso, ameaçando. Qual é a atitude da família agora no momento? Eu lamento profundamente. Essa família a que você se refere é exatamente a família que vem aqui chorando, desesperada, um choro duplo. Chora porque perdeu um filho, por mais que fosse bandido, que viesse a se provar que tivesse algum problema, mas era um filho. Eu quero que você pense que está me ouvindo, seja você autoridade, seja você da população, se fosse o seu filho. Então ela chora porque perdeu um filho e ela chora com medo porque está sendo ameaçada por aquele que matou o filho dela. Então, para essa senhora eu quero dizer o seguinte: venha à delegacia, faça um registro dessa ocorrência, nós vamos registrar por ameaça e nós vamos prender novamente esse cidadão. Esse cidadão que hoje ameaça essa senhora é um maior de idade, cometeu um homicídio qualificado por motivo fútil, matou por nada, sem motivo algum. Se matou um, pode matar outros. Então, venha, faça um registro de ameaça que nós vamos atrás dele de novo. Depois, se for solto, a gente lamenta, mas a polícia vai continuar fazendo o serviço dela, que é ir atrás de cumprir a lei e tirar da sociedade os que não merecem estar junto conosco. Obrigado. Senhor delegado, qual a alegação do juiz para soltar esse suspeito? O primeiro, ele tem os convencimentos dele, faz parte da lei, a gente tem que aceitar. O primeiro, ele entendeu que o maior que foi solto, ele entendeu que faltou algum documento do hospital, mas estava junto à certidão de óbito, nos autos tinha a certidão de óbito, as fotos do morto, tinha o laudo do médico dizendo por que aquele camarada tinha morrido, qual foi a causa que levou à morte, mas o juiz entendeu que ainda faltava alguma coisa ali. Então, como ele entendeu que faltava alguma coisa, ele soltou o rapaz. E o menor, ele pediu que fosse solto, que tivesse a sua liberdade, em razão de Humaitá não ter condições de abrigar menores internados. Nós entendemos, é o posicionamento do juiz que tomou essa decisão, mas, infelizmente, a gente não concorda.
Todavia, respeitamos o posicionamento e cumprimos e demos a liberdade. Repito, aos insatisfeitos com a situação, procurem a justiça para esclarecer essa situação. Não é na delegacia que vão resolver os seus problemas. Tem sido esse o grande desafio da Polícia Civil em relação à questão, quando nós verificamos a situação de envolvimento de menores, por não ter um local onde esses menores fiquem de alguma forma, não pode ser preso, né, mas pode ficar, digamos assim, recolhidos. Esse é um grande desafio da Polícia Civil? Sim, é um grande desafio, não diria da Polícia Civil, é um desafio da sociedade de Humaitá. Eu venho dizendo reiteradamente nas minhas páginas sociais, das redes sociais, quando eu falo à imprensa, nós precisamos discutir juntos a segurança de Humaitá. Juízes, defensores, promotores, delegados e a população como um todo. O desafio é de todos. O artigo 144 da Constituição diz: é dever do Estado, segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Enquanto você que está aí me assistindo não se engajar, enquanto você esperar ser assaltado para vir aqui, nós não vamos chegar a um bom termo. Ou a gente começa a pensar coletivamente, ou não chegaremos a um bom termo em razão disso. Então o desafio é de todos, da sociedade como um todo, não apenas da polícia. Manter os menores presos. E o que me dá preocupação, menores apreendidos, o que me preocupa é o seguinte: qual é o recado que nós estamos mandando para os meliantes, para os bandidos? Se a gente não tem situação para prender menor, para deixar apreendido, internado menores e libera um homicida, o que ele não vai estar dizendo lá? Não, vamos fazer, porque a gente não vai ficar preso. Aquele sentimento que o menor tinha de impunidade avulta-se, aumenta nessa hora. Então, a gente precisa parar e pensar e raciocinar, todo mundo juntos, o que fazer de melhor para o Humaitá. O Humaitá pode se tornar uma potência em razão da sua localização geográfica, que é estratégica. Mas se nós não pensarmos a cidade, pode virar um faroeste, exatamente em razão dessa ligação que tem com Bolívia, Porto Velho e daqui para o nordeste do país. Vamos pensar junto a cidade de Humaitá no que tange a segurança pública.